E aí, galerinha do bem? Todo mundo bem aí? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do nosso Clube dos Fatecanos. Algumas novidades aí no ar para vocês. Hoje na técnica a gente está com o Rob ali, fazendo as filmagens para subir para o Instagram. Pela primeira vez eu tenho uma convidada na mesa dividindo comigo, né, Gabi? Você é presente? Boa tarde, galera. Eu sou a Gabi. Sexta de gestão, já para se formar, então tem que estar na ativa o máximo que der, por enquanto. Tá nervosa? Com certeza. Eu tô, porque o convidado da mesa hoje é muito especial. Foi uma das aulas que mais mexeram comigo, porque eu tenho muito problema com números, acho que eu falei disso em aula. Professor Roberto, por favor, se presente. Olá, galera. Obrigado pelo convite, assim, é muito bacana. Sou Roberto Oliveira Araújo, né, professor, consultor, né? Agora, graças a Deus, mais uma novidade pra gente. Diga. Advogado, meu. Mais uma meta vencida aí, Isso aí. né? Só esperando aí a aprovação aí agora, né? Já fiz a segunda fase, né? Aguardando ver se já consigo aí a carteirinha vermelha, porque a azul já tá na mão. Já vai pegar mais umas aulas aqui na Fatec? Se Deus quiser, né? Assim, é um caminho que a gente vem trilhando, assim, Roberto Oliveira Araújo, né? Vulgo Roberto Araújo, 18 anos aí lecionando em instituições de ensino superior, né? Já passei por diversas universidades aqui em São Paulo e tive a oportunidade de estar aqui com vocês na Fatec, né? Então, assim, acho muito legal. Sou totalmente fã do estudo e do conhecimento. Vocês sabem disso, né? Muito bom, muito bom. Já que já entrou nesse campo, conta um pouquinho das suas formações até chegar agora na advocacia. Como é que foi isso? Olha, sempre gostei de estudar, né? Então, assim, são questões que a gente vem passando no dia a dia da gente. E desde os meus 11 anos, eu comecei a brincar nessa área profissional. Naquela época, a gente já conseguia, de 11 para 12 anos, entrar num negócio chamado Senai. Então, eu fiz um curso de aprendizagem no Senai, que primeiro foi torneiro mecânico, e aí eu entrei na área mecânica, né? Então, eu fiz tornearia mecânica, fresa, retífica, técnica e mecânica, e com 18 anos eu falei, puxa, meu pai colocou a mão no meu ombro e falou, boa sorte. Vai lá fazer engenharia. Eu comecei a fazer engenharia em Santos, na época que o trem era puxado via cabo. Não, faz um tempinho aí, né? E aí, óbvio, né? Naquela época a gente tinha um problema estrutural no Brasil, né? Então, assim, faculdades pagas, você teria que ter um valor financeiro muito alto para você estudar. E naquela época, infelizmente, eu não tinha isso e já existia o tal do FIES. Só que para o FIES eu tinha que penhorar a casa do meu pai. Eu falei, opa, não é o caminho ainda. Então, eu parei, tranquei, né? Comecei a cursar o primeiro semestre, tranquei, né? Engenharia mecânica naquela época. E depois eu voltei toda a minha estrutura. Então, da área da mecânica que eu já estava trabalhando, né? Trabalhava como torneiro mecânico, pesador, edificador, técnico mecânico, enfim. Né? Eu voltei a ser office boy. Aí eu falei, poxa, office boy, negócio legal, um escritório de contabilidade. E 2 escritórios de contabilidade eu fiz técnico em contabilidade. Falei, que negócio é esse, né, meu? Técnico em contabilidade, sempre gostava de... Puta, desde a área da mecânica eu vivia dentro do escritório. E aí, o que acabou acontecendo? Poxa, contabilidade, chamou a atenção. Não gostava de contabilidade, eu fiz ciências contábeis. Eu me graduei em ciências contábeis. Na época, tinha a questão do curso para você fazer a proficiência, ou seja, para você ter a carteirinha de contador, como tem hoje. Então, primeira proficiência, passei, então, virei o quê? Contador. E aí eu falei, puta, não gostei de contabilidade, vou fazer uma pós-graduação em controladoria. Aí eu falei, vou fazer controladoria. Não gostando de controladoria, eu falei, puta, eu tenho uma coisa comigo, um tino que eu já tinha, eu quero, né, dar aula. Aí eu fiz didática no ensino superior. E aí de lá pra cá, não gostava nem um pouco, e aí... Complementou tudo. Entrei, né? Vou focar um pouco no que eu não gosto também, mas que deu certo. O que foi legal? Assim, uma coisa que eu sempre falo com vocês, acho que isso é bacana. Só consegui entrar dentro do ensino superior por algumas dicas. Aquela palavrinha-chave, network.
Então, teve um professor meu que acabou virando amigo, eu participei do hall de amigos de professores e nisso eu consegui um engajamento para poder lecionar em instituições privadas, né? Então, assim, minha primeira faculdade foi a Unisus, né? Onde eu fui convidado a dar aula de administração, mercadologia e contabilidade, né? Como se fosse hoje, né? Foi muito bacana, foi uma entrevista muito legal. E depois que eu saí de lá, o professor da faculdade Sumaré, né? Chamado Bazante, de nome, né? Me convidou também para poder dar aula. Olha que loucura desse professor doido. Ele trabalhava numa empresa corporativa, na época ela era Visanet, depois se transformou em Cielo, durante o dia. Quando chegava às 6 horas da tarde, eu estava na faculdade de Sumaré dando aula. E depois, alguns dias da semana, também na faculdade lá em Suzano. Saía de Alphaville, ia dar aula em Suzano. Naquela época era 1h30 só que durava esse espaço de tempo. Hoje não dá mais para fazer esse trajeto nesse espaço de tempo, mas foi muito gratificante, foi onde eu comecei há 18 anos atrás, lecionar aí também dentro do ensino superior. Ou seja, acumulava o cargo corporativo naquele momento e mais também as aulas. O professor era louco, ele dava aula todos os dias. E assim, era 2, 3 faculdades. Na Sumaré era um pouquinho diferente do que é na FATEC hoje. Eram somente 3 horas aulas. Dessas 3 horas aulas, você tinha um módulo, como se fosse dentro da FATEC hoje, das 6 até as 8h40 era uma turma. E depois das 9 até as 11h15, 11h20 era outra turma. É como se eu estivesse dando aula em 2 faculdades ao mesmo tempo. Então assim, ficava direto. Ia das 6 até as 11 com 2 turmas e aí a gente ia se virando. Nossa. Não, conhecimento. Foi um puta de um trabalho bacana e assim, é um meio muito legal, que é o meio educacional, e eu vi como saída para poder me manter atualizado dentro do mercado. O mercado em si, ele tem uma necessidade muito grande de você buscar conhecimento. E esse conhecimento que eu fui abarcando ao longo do tempo me trouxe onde eu estou, né? O que me ajudou no meu meio, né, empresarial, corporativo, como formação profissional? Tudo. Então, assim, o que eu estava vendo dentro do dia a dia, dentro da empresa, aquelas questões de controle, um negócio que não sei se... Eu até comentei com vocês, mas não deu para a gente poder se aprofundar, que é o Balance Scorecard, que é trabalhar com as empresas por indicadores. Eu estava vendo na prática e consegui aplicar dentro da sala de aula. Nossa, muito legal. Totalmente. A gente estava até falando sobre isso antes do senhor chegar. A gente tem muita necessidade, o gestor, né? Tem muita necessidade de se reciclar sempre. E você trabalhar na área e viver com isso diariamente, você acaba cumprindo a sua obrigação de maneira mais natural. Sem ali dúvida. No seu dia a dia, se torna bem menos maçante e pesado. E o que é legal dentro desse ponto? Não sei se vocês conseguiram entender a mensagem que eu às vezes tento passar. É uma mensagem mais simples. De que forma? Aprende a apertar botão. Na hora que você aprender a apertar botão, você vai enchendo com conhecimento. Foi a nossa aula, olha, professor, a gente não queria ver você, porque não é que a gente via você com aquele monte de coisa, querendo falar de física, mas no final a gente conseguiu implementar na prática o que a gente precisava entender. Mostrar de uma linguagem simples, eu sei que é bem técnico, mas como se gere uma empresa? Como é que você vai dar um indicador de rentabilidade ou de retorno de um próprio negócio? Isso é bacana, quando a gente vê essa conexão do tecnicismo junto com a questão mais simplista de mostrar para as pessoas e conseguir depois, principalmente vocês, transformar essa informação para o cliente final de vocês, seja num contrato de prestação de serviço, seja dentro de uma empresa, mostrar essa simplicidade. Olha, se você for por esse caminho, você vai ter retorno. Isso é o ápice para mim, né? Enquanto professor profissional, enquanto missão cumprida. Quando eu chego nesse ponto, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Muito legal. Comentando umas partes do início da fala,
Meu pai tem tornearia mecânica e tudo mais. Que bacana. Ele sempre falava para mim, não, porque tem que fazer um Senai, que não sei o quê, precisa desse estudo. A vida vai colocando a gente nos caminhos diferentes. Eu trabalhei um tempo na área da moda. E aí eu me vi numa situação que eu precisava de um conhecimento específico. E aí, de repente, eu me vi dentro do Senai fazendo mecânica de máquina de costura, mecânica de máquinas de costuras especiais, que são todas as outras, reta overlock e todas as outras, e corte de tecido. Aí eu cheguei em casa com os três diplomas assim, do Senai e falei, pai, eu tenho o Senai também. Que legal. A cara dele foi muito, muito fora da casinha, assim, eu também tenho o Senai. Você não pode mais falar de mim, entendeu? É bem legal. E essa questão do Senai, assim, em termos de conhecimento, o que a gente tem, né? A década de 70, 80 e 90, dentro do Brasil, foi o momento da revolução industrial. Sim. Né? Assim, a saída do pessoal, né, de vários outros estados e vindo para São Paulo, porque tinha emprego para todo mundo. Por quê? O mecanicismo dentro dessa área foi top. Desde a área, né, do desenvolvimento fabril, né, até a área de revestimento. Quantas empresas a gente tinha na área, na região da Moca, que eram indústrias mesmo, né, que fabricavam desde uma geotoco, que fabricava um piso, um porcelanato, e de outras empresas no ramo da fabril, a própria Santista. Eu tinha que ter profissionais lá. E o que é legal? Não sei se você percebeu isso, Guto, que assim, na minha percepção, e enquanto eu já andei dentro dessa relação, quando você conhece o negócio, você consegue aplicar a prática de gestão. Sim. Né? E isso foi legal, porque eu fiz um curso técnico para poder entender o que era a máquina reta. A máquina reta é bacana, ela tem a sua tradição e trouxe toda uma estrutura, principalmente na roupa jeans. Sim. Se não tivesse a máquina reta, o que seria do jeans que a gente veste hoje? Que veio do norte-americano. Só que o que acabou acontecendo? A máquina reta tem um grave problema. Qual que é o grave problema da máquina reta? Ela só faz a parte reta e eu tinha um problema. Qual que é o problema? Sempre tinha que estar utilizando a tesoura para tirar as rebarbas. Eis que veio a máquina overlock. Passa na overlock, ela já faz a costura dupla e já corta. Olha que louco. E quando o tecido tem elastano? Vai fazer zigue-zague. Mas você não tem uma zigue-zague. Aí eu vi a costureira fazer assim com o tecido. Na reta. São as técnicas. Né? E isso, você com propriedade pode falar, por um pouco do conhecimento que eu tenho, porque minha mãe também trabalhou dentro da área da costura, numa empresa lá na Moca também, né? Que hoje, onde é a estação, tinha uma fábrica lá, ela trabalhou e ela falava muito disso. Falou, olha, tinha momentos que a gente tinha que realmente simular algumas questões para fazer o tecido, ou para fazer a costura, e era moda naquela época. A costura zigue-zague virou moda. Né? Então, assim, uma época que veio da década de 70 até 90, e o Senai, ele entrou como coadjuvante. Coadjuvante aonde? No conhecimento. Apostilando, fazendo cursos para que as pessoas se profissionalizassem. E de maneira rápida, né? O Senai iniciou o que a FATEC faz, que é ter mão de obra com qualidade no mercado de maneira mais rápida do que normalmente seria. Isso. E não só esse ponto, né? O que a gente tem hoje? Existe o Senai? Sim, e sempre vai existir. Sempre a gente precisa da aprendizagem na profissão. Mas a profissão operacional é uma. E a profissão tecnológica ou tecnólogo que vocês estão aí quase para poder receber é outro ponto. A tecnologia avançou, né? Como a gente tem hoje. Vou citar o exemplo. Eu tenho um escritório de contabilidade. Nesse escritório de contabilidade, eu não consigo conviver mais sem tecnologia. Estou buscando outras tecnologias. Não tem como. O meu cliente quer falar comigo. Só que eu não tenho capacidade motora de atender a demanda do meu cliente. O que eu fiz? Eu comprei, né, um negócio chamado chatbot. O que é o chatbot? Eu vou lá e vou colocar quais são os fluxos de direcionamentos do que o cliente quer. Ele vai dizer, se eu conseguir resolver para ele mecanicamente, está resolvido, eu já sei o que ele precisa. Agora, se não, cai para mim, para que eu possa falar com o meu próprio cliente. Então, assim, não tem como fugir da tecnologia, ela está aí, né? Detalhe,
Eu sei que vocês vão fazer essa pergunta para mim, mas já vou antecipar. Vai, vamos ver. Inteligência artificial. Estamos perguntando para todo mundo. Minha visão em cima disso, né? O site então, não vamos conseguir fugir disso. Novamente, sem conhecimento nós não somos nada. Não tem como. Por quê? Como já dizia Sócrates, né? A gente tem lá que ele falou da primeira situação de convívio em sociedade. Se a gente não tiver conhecimento do convívio, não tiver conhecimento do que a gente quer fazer, hoje está muito simples. ChatGPT, eu quero que você fale para mim, eu faça um livro sobre gestão. Ele vai fazer para você um livro sobre gestão. 15, e aí você pode até falar a quantidade de páginas, que ele também vai falar. E vai fazer para você. Só que se você não tiver o conhecimento, como é que você vai avaliar? Então estamos passando por mais um momento de conhecimento e mais um momento que vai o quê? Sobrepor a gente. Em que nível? Se você entende, conhece, você vai ter o quê? Uma sobreposição sobre a inteligência artificial. Agora, se você não tem conhecimento, meramente você vai ser o quê? Um mecanismo da inteligência artificial. Eu quero conhecimento. Imagine eu, é o exemplo que eu dou, né? Vamos pegar o Guto aqui. Poxa, Guto, cara, baqueta, professor. Eu sei, você usa lá para poder tocar na bateria. Dá ela para mim. Sem ritmo, sem sonorização. Por quê? E aí eu fui buscar um pouco da matemática, que foi uma das questões que eu busquei também enquanto titulação. Falei, olha, tive que buscar matemática para poder entender algumas questões do dia a dia. Porque a gente, sem somar, sem dividir, a gente não consegue multiplicar. E isso dentro da música, nossa, como... música é matemática. Então... E se a gente não conseguir subtrair aquelas questões que não vão gerar resultado para a gente, aí a inteligência artificial na sua própria cabeça funcionando, você não vai conseguir progredir. E aí tem uma palavrinha básica que assim, muitas religiões se apossaram dela, né? Muitos conceitos, que é a questão da quê? Do vai e vem, que é a tal da procrastinação. Para que eu vou querer voltar ao início novamente daquele momento, né? Vários filmes, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas um filme que até de guerra, né, que um soldado, né, um militar, ele acorda dentro de uma situação que ele está vivendo uma base militar de uma guerra, né, de seres extraterrestres invadindo o mundo, e ele recebe um tiro, ele volta novamente à mesma situação, a procrastinação. Até que você não procure somar, principalmente dividir. Se a gente não dividir o conhecimento que a gente tem, ninguém vai dividir conhecimento com a gente. Se a gente não conseguir pegar esse conhecimento e multiplicá-lo, como é que a gente vai conseguir atingir os resultados? E aí ser suficientemente capaz de o quê? Buscar essa inteligência de tirar e subtrair o que a gente não precisa usar. Não é nosso. E é a questão do apego. Poxa, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre faço assim. Algumas vezes, provavelmente, eu já falei com vocês, olha, eu nunca faço o mesmo caminho de volta para casa. Nunca chego no mesmo horário. Horários diferentes, caminhos diferentes, situações diferentes. Senão a gente está indo por um caminho, a gente só tem aquela saída. Quantas vezes a gente não se teve naquela situação como pessoa, falou, puxa, e agora? Como eu vou resolver esse problema? Se você não colocou o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro para poder o quê? Ter alternativas, como é que você vai fazer uma alternativa? Você não exercitou ele para poder fazer isso. E aí é que vem a tal da inteligência artificial. Ela faz isso por você. Se você se acomodar
querer somar. Você vai perder tudo que ela tem de melhor para oferecer. O famoso zerar para recomeçar não faz sentido. Já que a gente entrou nessa Exatamente. questão de inteligência artificial, acho que eu estava lendo uma matéria na BBC News. Legal. E dizia sobre as profissões que vão sumir daqui a um tempo com o chat. E uma das profissões é o contador. O que você acha? Você acha que isso realmente pode acontecer? Olha, qualquer profissão, ela não vai sumir, ela vai ser substituída, ou aquela ação que a pessoa faz, ela não vai ser feita mais daquela forma. Como, por exemplo, que eu falei no meu escritório de contabilidade. Qual que é o ponto hoje? Antigamente, a gente usava um negócio chamado máquina de datilografar. Eu tenho o certificado. 892 toques por minuto. Ou seja, para poder digitar, eu uso a minha mão inteira para poder digitar. Então, espaço que você era obrigatório... É uma coisa que não se vê mais hoje em dia. Desculpe. Usar as duas mãos. E você sabia qual a tecla do teclado estava em qual momento, em qual lugar. Porque você fez o quê? Não, tecnicismo. Você fez muito treinamento no curso de datilografia. O curso de datilografia, em média, durava no mínimo 3 meses, no máximo 1 ano, para você ser o quê? Datilógrafo. Ou para que servia o datilógrafo? Antigamente, você tomava um depoimento por escrito. Aí nasceu o tal do escrivão de polícia. O escrivão de polícia datilografado. Como hoje faz a digitação, né? Então, assim, nessa relação, isso vai ser substituído. Tudo que a gente tem hoje que demanda um esforço muito grande, por exemplo, na contabilidade, não existe mais digitação. Existe importação das informações. Nota fiscal, antes você escrevia, agora é eletrônica. Então eu faço o quê? A importação da nota fiscal. E isso todos nós temos que ficar atentos, porque a nossa profissão mudou. Não existe mais você hoje olhar só um livro. Você tem o quê? Um Google acadêmico. Professor, você sugere também ir lá e dar uma olhada, depois que você adquirir um conhecimento, no YouTube da vida? Melhor ferramenta possível que você pode utilizar. Sabe por quê? Você vai ver várias dinâmicas e didática falando da mesma informação. Uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais despojada, que fala o seu linguajar. Ou seja, você tira aquele bloqueio e abre os braços para poder aceitar. Lembra aquela... Pessoal, abre o braço aí, aceita. E parece brincadeira. Na hora que você fala aceita, aquela energia vem para você. Peraí, caramba, que coisa esquisita. Abrir os braços, tá vindo, tô falando aceita, e aquele negócio, aquela energia tá vindo. Ou seja, você está buscando e abrindo para poder ter mais conhecimento. Na minha percepção, o profissional da área contábil hoje não é mais aquele profissional que era o guarda-livros, como já não é há muito tempo, mas ele precisa muito mais ainda ter vivências. Eu vou trocar. Hoje, o contador, ele tem que ser o quê? Consultor. Ele é um consultor empresarial. Por que ele é um consultor empresarial? Primeiro, abre uma empresa para mim? Tem todo um tecnicismo para poder abrir uma empresa. Mas, como é que você vai abrir uma empresa para um cliente se ele não sabe nem o que ele quer? Aí o que vai acontecer? Lembra daquelas aulas de empreendedorismo? Você vai fazer as perguntas chaves para ele, qual o tipo de negócio, qual que é o conhecimento que ele tem de vida, qual que é o conhecimento de negócio que ele tem para ele poder entender. Então, qual o papel hoje do profissional da área contábil? Peraí, tá, legal. Não só passar contabilidade. De jeito nenhum. Contabilidade é um tecnicismo para saber se a empresa, né, vai atingir um determinado resultado, porque você tem o quê? Relatórios, como por exemplo o balanço patrimonial, que vai mostrar a estática da empresa, uma demonstração do resultado. Lembra da DRE? Que mostra lá o resultado. Ó, quanto resultado? Será que vai dar lucro ou será que vai dar prejuízo? Né? Essas dinâmicas trazidas pela contabilidade, elas sempre vão existir. E tem que ter um profissional habilitado que vai mostrar essa informação. Então, assim, o
contador vai continuar existindo, certificado também e tal, mas a metodologia que ele vai aplicar vai ser diferente. Olha que coisa louca. Então, o professor Roberto, eu fui até apelidado, que eu nem sabia na faculdade, que é o professor, professor online, né? Que é o professor, como é que é? O professor, como é que é lá que vocês, a Rádio Peão falou assim, era o professor que dá aula pela internet dentro do carro, lá em qualquer lugar. Sim, a gente tem que estar flexível. Essa não sabia. Porque a gente chama de outra maneira. A gente chama de outra maneira. Que bom, mas enfim, na época da pandemia, olha que loucura. Eu não parei de trabalhar. Meu escritório continua andando. Os meus clientes precisavam ter todo um suporte, mesmo porque tem funcionário. Saiu medida provisória para poder suspender o contrato de trabalho do cara. Eu tinha que atender o meu cliente, tinha que ir na casa do funcionário colher a assinatura dele para ele poder receber do governo o que era previsto na medida provisória. Porque ele ia ficar sem salário? Não podia. Quem é que estava bancando o salário? O governo. Nas partes da pandemia que a gente não viu, tá vendo? Tá vendo? Então, isso aí. E foi louco. Sabe por que foi louco? Eu tinha que ir na casa da empregada do meu cliente para poder pegar o quê? A assinatura. Porque eu tinha que mandar a carta. Então, contador é um pouco diferente. Isso que eu falei. Tive que evoluir de contabilidade para consultoria. Porque o meu cliente ele precisa de mais informações, ele precisa de mais dados, mais sinergia na empresa dele. Eu até brinco com meus clientes, olha, se você está bem, eu estou bem. Se a sua empresa está sendo lucrativa, você não vai ter aquela necessidade de me falar, olha, hoje eu não vou conseguir pagar a sua fatura. Então, eu penso do lado do cliente, se ele estiver bem, eu estou bem. Se ele estiver bem assessorado, eu estou bem. Você fica tranquilo, você faz o trabalho também. Sem dúvida. Um projeto que eu comecei a tocar há 7 anos atrás. Está indo para o 8º ano. Né? 2 rapazes vieram me procurar e falaram, olha, tal. Tudo bem, Roberto, você é contador, né? Dá uma dica para a gente aqui de como abrir um negócio. A gente está pensando em montar uma barbearia nesse shopping, mas a gente percebeu que não tem movimento. Mas é um prédio que tem várias pessoas que trabalham aqui dentro, da figura masculina e da figura feminina, porque sim, independente hoje, mesmo que seja uma barbearia, ele faz um corte de cabelo e faz uma barba. Várias mulheres, né, frequentam a barbearia também. E outra, você tem um prédio ao lado que é cheio de escritório. Você tem uma população do lado que vai consumir, você pode abrir. Inclusive, vou desenhar aqui para você. Você vai precisar ter lojas próprias, você vai precisar ter uma franqueadora, porque esse tipo de negócio é altamente escalável, desde que você coloque um modelo de negócio em termos de franquia. Você vai ter lojas franqueadas e você vai precisar também de um instituto para poder formar mão de obra para esse tipo de negócio. Posso falar para vocês? Hoje, eles têm 10 lojas próprias, uma franqueadora própria, está abrindo um instituto de formação de mão de obra específica. Fez a lição de casa certinho. Sabe quantas lojas franqueadas já está tendo em São Paulo? Já tem mais 6 e até o final do ano vai abrir mais 4. 20 lojas. Desenhar no modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? Lembra do plano? Padronização, modelo de negócio que você quer implementar, sim, com todas as áreas, produto, preço do produto, marketing, operação. Cara, sim, foi muito louco. E foi um projeto que eu me dediquei muito, e inclusive o meu escritório está fundamentado praticamente hoje o resultado que ele tem em 70% em cima desse projeto, e esse projeto é o que eu estou levando para o meu mestrado. Case de sucesso total. Conhecimento, padronização, motivação de equipe, foco, sempre vai haver resultado. Batata, 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 batata. Então, só sinalizando, contabilidade, ela, da forma como hoje os institutos de ensino fazem, talvez vai mudar bastante.
Porque não tem como conviver com a tal da contabilidade, que é o conhecimento, sem a tecnologia. Ela vai mudar de posição. Então, o profissional, nessa área, ele vai sair de contador para consultor empresarial. Então, isso é fato. Fato. Então, os contadores que achavam que iam estar ali escondidos na matemática, que nunca muda, vão ter que se adaptar. Ah, vão ter sem que dúvida. aprender a sair dessa bolha. E vai ter que sair da bolha. Eu fui obrigado a sair da bolha, como por exemplo... Vejo muito isso. É muito contador que vive ainda, nos dias de hoje, na bolha da contabilidade. Não tem mais isso. É muito engraçado isso pro meu lado, porque tanto da parte da gestão quanto da parte da contabilidade, eu estou vivendo e vendo um cenário de cima que eu sei de tudo isso, eu tô vendo tudo isso, e as pessoas fazendo tudo errado, e eu não posso ver nada, e dá um desespero. Dá. Eu começo a tremer no serviço, o olho começa a piscar, meu Deus. Que agora você tem conhecimento suficiente para entender que aquilo não tá certo. Enfim. E, às vezes ajuda, às vezes tudo atrapalha. bem. A gente começa a ouvir algumas coisas do tipo, não, você nem precisa fazer essa faculdade, você não vai aplicar aqui dentro. Deus, tudo bem. E sabe o que é legal? Um outro ponto. Roberto, mas você é louco, mano. Você não tem vida? Você não tem família? Você não tem esposa? Tem esposa, tem filho, né? Curto com eles? Curto com eles. Você viaja? Viajo. Tira férias? Tiro férias. Mas a probabilidade que a gente tem de trocar uma ideia e de se autorreciclar e ter vivências, marca esse ponto, vivências diferenciadas da nossa vida, a gente só tem se a gente quiser. Imagina, pensem vocês, o porquê que eu vim para a área da educação. Primeiro porque eu amo. Eu amo de paixão. Você então, acha que se descobriu ensinando? Sem dúvida. E não só isso, errando que a gente aprende. Vocês pensam que eu comecei a dar aula da mesma forma com o pé nas costas, como eu falava para você? Não, peraí. Professor, você tá louco, hein, meu? Você tá ditando pra gente aí, cadê o livro, cadê a bibliografia, né? Não, toda fundamentada, porque eu tive que estudar para isso, buscar o conhecimento para isso. Desde que, né, tem uma regra, como aqui na FATEC, por exemplo, você tem a bibliografia. No começo das aulas a gente preza por falar de todo o plano de ensino daquela disciplina, junto com as bibliografias, é óbvio. E se você buscar a bibliografia, puta, não é que aquele filho da mãe tá falando e tá certinho que tá ali no mandarim, né? Nas suas aulas aconteceram uns fenômenos na sala aqui, que nas suas aulas. Verdade, estamos comentando. Teve uma aula que acho que foi alguma coisa da advocacia que você entrou, falei, gente, eu preciso sair, a matéria tá aqui, ninguém foi embora. A sala ficou fazendo. Normalmente, todo mundo você não tava, fez o exercício. Todo mundo tava na sala. Em qualquer eu não outro vi cenário. isso acontecer com ninguém aqui dentro. Em qualquer outro cenário, os alunos teriam levantado, teriam ido embora. Não, vamos fazer atividade aqui, todo mundo se ajudando, independente. Não, e eram 28, 29 alunos e nenhum. Não, professor, vai lá, a gente tá aqui. E todo mundo ficou. Aquilo foi maravilhoso. Quando eu vi aquilo, a metodologia, e aí falando do apelido, que acho que quem não sabe, Robertinho Paz e Amor. Robertinho Paz e Amor, esse é o apelido. Robertinho Paz e Amor. Porque todas as aulas, independente do que estava acontecendo na sua vida lá fora, a sua aula era assim. E ninguém foi embora. E eu com trauma de número, pra mim foi maravilhoso. Eu tenho uma faculdade trancada por causa de números. Caraca. Eu não conseguia passar, isso me frustrava pra caramba, principalmente com a música, entende? Então, assim, pra gente foi essencial esse humor, assim, essa dinâmica de aula pra gente, pelo menos pra mim, foi essencial. Foi um divisor de águas, assim. Quando eu entrei na FATEC também, o meu monstro era a contabilidade, né? Eu achava que ia ser o meu principal empecilho. Pelo contrário, eu sempre acreditei ser péssima em números e consegui encontrar professores que mudaram a minha visão e hoje é uma possibilidade na minha vida fazer um curso de investimento financeiro, fazer alguma coisa na área de contabilidade e tecnicamente eu nunca fui boa nisso. Então, a gente estava até falando sobre isso também, acho que a forma como o professor passa o conteúdo ou vai fazer você odiar ainda mais a matéria ou vai fazer você se apaixonar de uma forma que você não imaginava.
Eu nunca me imaginava, por exemplo, assistindo os vídeos do Primo Rico. Eu comecei a assistir porque o senhor comenta na aula. Que top. E me vejo futuramente, daqui a alguns meses, investindo. Essa Era uma ideia coisa de que eu não investimento, imaginava. A ideia de investimento também deu uma mudada. Eu já fiz isso no Indicado. Uma das aulas, minha esposa veio, lembra? Lembro. Assistiu e tudo mais. Não teve como ela vir em outras. E tem perguntas aqui. Sim, Top. ela mandou perguntas. Que top. Bora pra essa parte então? Bora. Vou pegar aqui. Eu tô com você aqui no esquema já, vai. Bom, vamos lá. Bom, nossa espectadora Silvana Galdina, ela mandou algumas perguntas. A primeira, ela pediu para você falar um pouquinho sobre a Selic. Acredito que o que é... Ah, sim. Silvana, tudo bem, linda? Ela vai ficar super feliz. Vamos lá. Ó, assim, ó. A Selic, o nome descritivo é Sistema de Liquidação e Custódia, tudo bem? Sim. O que acabou acontecendo? Em movimentos financeiros dentro do Brasil, existia a necessidade de fazer trocas de moeda. E essas trocas de moeda, ela era feita via banco, porque o banco é a instituição financeira que se existia e existe até hoje. E aí começaram a se ter as relações interbancárias. Por exemplo, eu ter um boleto do Bradesco e pagar no Itaú. Opa, peraí, um boleto do Bradesco e pagar no Itaú? Se vocês perguntarem para o pai de vocês, avó, que coisa, não, o boleto do Bradesco é no Bradesco, é só o Bradesco que recebe, Itaú. Então, essas transações financeiras começaram a ser corriqueiras. E a partir desse momento, dizia assim, peraí, o Itaú, o Bradesco falando, você tem que me mandar tal volume financeiro porque você recebeu ou fez ou é a caixa de desconto para determinado boleto ou recebimento. E quando chegou nesse ponto, peraí, mas eu não consigo te passar online. Eu vou ter que tirar o dinheiro do banco aqui, levar uma maletinha lá. Não, aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo a questão da remuneração. E essa remuneração tinha que viabilizar uma taxação, e essa determinada taxação ficou dentro desse sistema de liquidação e custódia que é a Selic. Aí a gente não pode deixar de falar do quê? Da taxa de juro. Taxa, juro, taxa, juro. Juros é o que a gente tem em multiplicação da taxa de juro por um volume financeiro. Sim. Aí você vai ter os juros. Sim. E nisso o que acabou acontecendo? Eu tive que remunerando o tal do mercado, trazendo a tal da atualidade, a taxa Selic acabou sendo uma taxa referencial ao juro ocorrido em determinado movimento financeiro. E aí traz-se para o mercado. E aí o governo também tem uma necessidade de controlar esse movimento através do cupom, que é o Comitê de Política Monetária, utiliza-se como base a taxa Selic para poder o quê? Dizer qual que é a remuneração de uma aplicação financeira mínima de mercado ou quanto que está sendo o quê? Remunerado o mercado dentro dessa relação. Aí a gente chega o quê? Na taxa Selic, que é a taxa de juro que utiliza-se para poder remunerar minimamente uma relação financeira. Seja uma relação financeira bancária, seja uma relação financeira que você tomou um empréstimo, seja uma relação financeira que você vai receber porque você emprestou. Então, hoje, a taxa mínima de juro é com base no sistema de liquidação e custódia, que é a Selic, que atualmente está alta, né? Que é em 13,75 pontos percentuais anuais, né? É alta. A taxa do semestre passado, quando o senhor dava aula para nós. Mudou, né? Então, 13,75. Vamos entender essa taxa, né? De que é a pergunta? A próxima pergunta é a mesma coisa. Da mesma expectativa? A pergunta é, será que baixa? Vamos entender legal. Essa taxa aí. Então, mas a mesma pessoa? Legal. Bateria de pergunta. Não, top, ó. É assim, ó.
Vamos visualizar o mercado, tudo bem? Beleza. A gente tem que separar o joio do trigo. Lembra que eu falei para vocês? Estavam vivendo um momento muito instável dentro do Brasil, na questão política, tudo bem? Principalmente em sala de aula fica um pouco difícil você falar disso, e também agora nesse momento. Por quê? A gente tem uma polarização dentro do país. Extremas direita e extremas esquerda. Sim. Não tem jeito, todo mundo tem que ir para o fiel da balança e ir para o centrão. Porque senão a balança fica descontrolada. Não vai ter como. Então, dentro dessa relação, a gente tem uma viabilidade econômica muito legal. Vou fazer uso do conhecimento da economia. Lembra da economia? A economia hoje é keynesiana. Por que é aquela keynesiana? Porque a gente precisa de necessidade do que é escasso. O que é escasso? O dinheiro. Se o dinheiro é escasso, quanto que eu tenho que lutar para ter ele? Primeiro eu tenho que elaborar, ou seja, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que prestar um serviço para poder o quê? Ser remunerado para ter esse dinheiro em mãos, tudo bem? Só que esse dinheiro, ele custa. Lembra a trilogia econômica? Sim. Capital, terra e trabalho. Então, quando a gente tem essa trilogia econômica, o dono do capital, ele consegue comprar a terra, comprando a terra, ele contrata o trabalhador, contratando o trabalhador, trabalhador, é remunerado pelo dono do capital, porque o dono do capital manda o sal do salário, lembra lá? Né? E esse salário com o trabalhador vai até aonde? A empresa comprar um produto. Quando compra um produto do empreendedor, automaticamente o dono do capital é remunerado. Essa tem uma trilogia econômica, tudo bem? Numa situação, né, estática, o triângulozinho está bonitinho lá, lembra? O triângulozinho bonitinho, legalzinho. E aí o que acabava acontecendo? Vamos pegar do lado do trabalhador, que é normalmente a pessoa que tem um ponto principal. Qual que é o limitante do trabalhador hoje? É a renda, lembra? Ora, a renda, o limitante é a renda. Só que o que acaba acontecendo? O trabalhador tem que pegar a condução? Uma vez por ano não aumenta a condução? Sim. Outra vez o trabalhador. Olha, o trabalhador ele precisa receber o salário. Só que na hora que ele recebe o salário, dá para comprar a mesma quantidade de produto que ele comprava antigamente? Não. Aí nasceu a tal da inflação. E a inflação é a mecânica, a alavanca que faz aquele triângulo da trilogia econômica se movimentar. Na hora que ele se movimenta, o que acaba acontecendo? Tem o quê? A taxa de juros. Medida na taxa Selic. 13,75 por enquanto. Ou seja, eu tenho R$100, para cada R$100 que eu tenho uma perca econômica R$13,75. Isso é bom ou isso é ruim? É péssimo para a gente como trabalhador. A cada R$100 que eu recebo, eu tenho uma perca econômica de R$13,75. Eu tenho no meu bolso R$86,25 de poder econômico só. Imagina, eu estou recebendo 100, mas aquele 100 não vale 100. Não, vale 85. Agora, imagina se a taxa de juro reduzir. Eu vou ter mais dinheiro no bolso ou menos dinheiro no bolso? Mais dinheiro no bolso, por quê? E se baixar para 10? Se baixar para 10, automaticamente, a cada R$100, o meu poder de compra vai ser 90. E se baixar para 5? Opa, 95. Você prefere ter R$95 na mão ou 86,25? 85. Mas se a base é a inflação, a possibilidade está menor. Mas existe a possibilidade de baixa? Aí a gente vai chegar nessa possibilidade de baixa. Primeiro, a economia é uma economia baseada no quê? No capitalismo, certo? Se tiver mais movimentação econômica, vai ter mais giro econômico? Vai. O que é escasso começa a rodar mais? Passa por mais mãos? Automaticamente passando por mais mãos, de acordo com a teoria keynesiana, você tem o quê? Um mercado estável. Se você tem um mercado estável, você precisa de uma taxa de juro alta? Não. Para que existe a taxa de juro alta? Para controlar o mercado? Isso, para controlar o mercado. Lembra daquela teoria que eu fiz lá com vocês? Que é o quê? Eu tenho o PIB, Produto Interno
bruto. E eu tenho também o PNB, Produto Nacional Bruto. Quando a taxa de juros está alta, o que acontece? Eu vou atrair o mercado externo para poder investir dentro do país. Automaticamente, o Bolsonaro estava correto, corretíssimo. O país está muito bem, obrigado. Por quê? Tinha o que? Moeda forte dentro do próprio país. Então, o balanço patrimonial do país está bom. Só que internamente está ruim. Por que está ruim? Está girando dinheiro? Não. Está tendo desemprego? Tá. O dinheiro, ele tem uma grande relação. Com quem? Com a renda. Quem é que tem renda? Quem labora. O trabalhador está trabalhando? Não. Está recebendo renda? Não. Ou seja, o dinheiro está parado e concentrado na mão de poucos. Obviamente não tem circulação. Isso. E o país ainda está tendo um problemaço. Qual que é o problemaço? Em cima disso, internamente, não está tendo distribuição de renda porque não está fomentando a economia. Se não está fomentando a economia, a gente ainda continua vivendo o capital especulativo. Então, o Brasil está bem? Sim, está bem. Mas, porém, com moeda de terceiros, moeda forte. O PNB está bom, mas o PIB é PIBinho. Com grandes probabilidades de ser um PIB negativo. Por quê? Aí vamos buscar as estratégias de governabilidade. Tudo bem? Esquece Lula, esquece Bolsonaro. A primeira estratégia de governabilidade é pleno emprego. Está tendo emprego? Muito pouco. Por que está tendo muito pouco? Vamos para nós, tá? Eu preciso de dinheiro no bolso? Preciso. Se eu não tiver dinheiro, eu vou comprar uma barra de chocolate? Não. Se eu não comprar uma barra de chocolate, o seu Zé da esquina que vende a barra vai vender? Não. O seu Zé da esquina vai comprar do distribuidor? Não. O distribuidor vai comprar do fabricante? Não, é o ciclo. Lá na terra eu vou plantar cacau? Não. Então assim, eu posso até plantar, mas o que vai acontecer? Eu não vou ter demanda. Se eu não tiver demanda, o que vai acontecer? Vai ter o quê? Um acúmulo de produto, vai chegar uma hora que eu não vou investir mais na plantação. E hoje, o Brasil é agro, o Brasil é pop, o Brasil é business. Ou seja, o agrobusiness dentro dessa relação econômica é muito importante para a gente. E qual que é o ponto principal? É aonde eu quero chegar, ainda dentro da relação que o Brasil tem. Por que o agro é a nossa principal ferramenta de estabilidade econômica? Porque a gente exporta manufatureiro. Lembra que o Brasil é para eles manufatureiro. Ele exporta tecnologia? Muito pouco. Então, perto do produto interno bruto, ele mais exporta produtos de primeira necessidade. E como ele exporta produtos de primeira necessidade, aí vem a jogada. Qual que é a jogada? Quanto mais o país exportar é bom. Por quê? E quanto maior a taxa de juro, melhor. Porque mantém o quê? A especulação dentro do país. Se mantém a especulação dentro do país, o dólar, ele fica dolinha ou dolão? Fica, não, dolão. Lembra que é dolão? O valor da moeda aumenta. Mas pra gente internamente... É top. Sabe por que é top? Eu faço uma venda hoje, se o dólar continuar subindo, continuar na taxa de 5 para 1, imagina, para cada $1 que está entrando, eu tenho 5 vezes a quantidade monetária do país. Eu estou gordão. Mas isso não desvaloriza? Não. Então, esquece a desvalorização por enquanto. Tá, ok. Eu estou falando o quê? Né? Eu estou falando de quê? Brasil. Balanço do Brasil. Tem moeda que equivale de 5 para 1 aqui? Eu estou fortão? Se o Banco Central, através de uma manipulação do governo, vender dólar, eu estou o quê? Capitalizando 5 para 1. Isso é bom. E se o dólar baixar? Eu tiver um monte de moeda estrangeira aqui dentro de casa? Eu vou ter o quê? Uma perca financeira, porque no momento que era para poder vender dólar, eu não vendi. Então, a moeda forte, lembra do PNB? PIB, relação econômica. PNB, tudo que tem
de din-din dentro do país. Din-din rola no PIB e rola no PNB. Então, hoje o país está bem financeiramente falando, porque tem moedas fortes. Mas qual que é o nosso grave problema? Deu uma dor de barriga, o investidor estrangeiro que colocou o dólar aqui, ele pode pegar e passar uma rasteira na gente e ir embora rapidamente. De certa forma, a gente fica sempre refém. A gente estava vendo isso na aula do Luiz Carlos, né? Sim. Isso, a gente acaba ficando sempre refém do Parque Nacional. Então, ele salienta muito isso na aula de negócios internacionais, a importância da exportação, que é justamente não ficar refém desse mercado interno, né? Exato. Abrir a visão, abrir o olhar e ver o que tem lá fora que pode ser benéfico. E não só isso, né? Aí respondendo a pergunta de vocês, por final. Então, a gente tem as questões econômicas, as questões financeiras. Então, a gente tem PIB, a gente tem PNB, influenciado pela alta taxa de juro, porque faz com que a movimentação econômica reduza. Automaticamente você tem um problema porque a economia não está girando, então o dinheiro não está girando, e isso vai trazer o quê? Uma instabilidade. É por isso que o Banco, né, Central, através, né, do Copom, está mantendo a taxa de juro alta. Por quê? Se eu colocar dinheiro no mercado, que é que o governo atual está querendo fazer, isso seria bom? Seria bom, mas numa economia saudável. Se colocar, vai ter calote? Vai, o governo vai colocar dinheiro e vai ter calote. Se tiver calote, aquele dinheiro que o governo estava esperando para poder entrar, que foi o empréstimo que ele fez, não vai receber. E se não receber, vai ter menos dinheiro em caixa? Desculpa. E isso é todo um ciclo que não dá para poder pensar só numa variante, você tem que pensar em todas as variantes. E a previsibilidade de baixa da taxa de juro, segundo um economista que eu estava observando na própria CNN, é em setembro. Em setembro para outubro, provavelmente aí sim a gente vai começar a ter a queda. Isso, a gente está achatando as pessoas. Por que está achatando as pessoas na questão da renda? Por quê? Cada vez mais eu tenho um grave problema. A gente estava esperançoso. Qual que é esperançoso? A taxa de juro caindo, o nosso poder econômico vai aumentar, eu vou comprar carro, eu vou comprar casa. Não dá agora para comprar carro, não dá para comprar casa, não dá para comprar aquele iPhone de 20 mil reais. Não dá. Aproveitando então a deixa para falar de momento, inclusive o senhor já respondeu uma pergunta, quer falar um pouco sobre o mercado financeiro, o senhor respondeu mesmo sem saber. A última pergunta da Silvana é: o momento está mais propício, falando de investimento, já que a gente ainda está nesse assunto de Selic, está mais propício para renda fixa ou ações? Então, nós temos um grave problema. Vamos entender, né? Nenhum dos dois. Não, tem sim um dos dois, sim, né? Mas vamos pensar, tá? De novo, base de informação e conhecimento. Sempre a gente tem que buscar isso. Uma empresa hoje, na atualidade, ela está vendendo mais ou vendendo menos? Aí vocês vão falar para mim, depende, professor, do segmento. Legal. Os segmentos normais que a gente está vendo e escutando as empresas falarem, está no momento bom ou está no momento ruim? Então elas estão vendendo menos. Vamos pegar uma que está sempre aí dentro do momento, inclusive esteve participando de uma jornada de tecnologia lá do Rio de Janeiro, né, que foi uma das maiores feiras de tecnologia que aconteceu no Rio de Janeiro, vem acontecendo no Rio de Janeiro desde segunda-feira. Tem lá a nossa grande madrasta do Brasil, Luiza Helena. Ela levou como negócio, né, o quê? A Magalu. A Magalu é uma empresa startup de tecnologia, ok? Então, assim, ela criou uma plataforma aonde, se eu quiser e tiver um produto, eu posso colocar um produto para poder vender lá. E vai sair o quê? Como Magalu. Então, ela é Magalu. Ela fez da plataforma um marketplace. Né? Isso, tão chamado marketplace. Inteligentíssimo. Sem porque dúvida. Você vende o seu produto como Magalu e qualquer outra pessoa pode vender no Magalu. Exatamente. E ainda tem a vantagem não de acreditar no Magalu. Então, é aquele velho ditado. Sabão em pó. Sabão em pó? Palha de aço.
né? E você vai nessa mesma relação, né? E essa relação é muito louca, né? Como o Ford já dizia, olha, eu vendo carro de todas as cores, desde que seja preto. Entendeu? Então assim, é uma coisa muito louca, porque o cara conseguiu implementar uma linha de montagem de produtos. Mas eu faço outra cor, desde que seja preto. Então assim, vender o carro à torta e à direita dentro de uma relação econômica. Então a gente falou de empresas. Então as empresas, na maioria dos segmentos, ela não está hoje no momento estável, está no momento instável. Então o faturamento varia muito em relação à questão econômica e o segmento que a empresa está. Então as empresas, as ações estão caindo, ok? Então as ações não estão muito bem. Quem está bem dentro do mercado hoje? São as empresas de tecnologia que movimentam dinheiro. Essas nunca param. E por sinal agora movimentam muito mais. Por quê? Os bancos estão lucrando mais. Eu estou sem dinheiro, eu vou pegar dinheiro onde? No banco. Sim. Então o banco pega o meu dinheiro, que eu coloquei lá na caderneta de poupança, empresta para 20 e 30, me remunera e pega a parte dele. Ele é tão eficiente que ele consegue ter uma boa rentabilidade, de 30% a 40%. Vocês podem ver aí que normalmente as empresas... quem são as melhores empresas para poder se trabalhar no Brasil? As empresas financeiras, ou que estão ligadas à área financeira, porque tem um faturamento, uma rentabilidade maior de que 30%, chegando até quase 40% dentro dos melhores resultados. Tudo bem? Beleza. Então, se o norte está indo para as empresas que detêm e movimentam dinheiro, o que eu posso fazer? Se a maioria das ações, vou te dar uma dica. Eu comprei a ação Petro a R$ 33,53. A ação hoje não passa de 25. Caiu. Eu vou comprar a ação? Não. Eu fui na ilusão. Qual foi a ilusão que eu tive? Eu fui lá, comprei Petro. Por que comprei Petro? Eles estavam distribuindo, né, dividendos. Deu 2 grandes distribuições de dividendos muito grandes. Só que agora estancou. Aí o que acabou acontecendo? Vamos pegar a Petrobras. Devo comprar a Petrobras? Se você tiver dinheiro, compre, porque é uma ação de longo prazo. Se você quiser para curto prazo, não é uma boa ação. Por quê? Você vai perder dinheiro. Vai ficar parado ali e você vai, além de pagar impostos pela rentabilidade que ela pode te dar na ação, né? Não só na questão dos dividendos, que não está vindo da forma como é. Por quê? Como é que está o combustível no Brasil? Bem caro. O que você está procurando? Carros que são mais econômicos. Sim. Ou seja, está se consumindo mais combustível ou menos combustível? E principalmente agora com os elétricos, menos ainda. Então, para decidir se ações ou renda fixa é bom ou não, depende se é a médio ou curto prazo e o momento. Exato. Não dá para falar hoje, daria para falar? Ou também não? Vamos numa relação, vamos chegar lá. É uma boa oportunidade de pegar uma ação? Então, normalmente você tem profissionais de mercado que vão te dizer isso, se é bom, se é ruim, e vão te dar essa relação. Mas, em suma, empresas não é o momento. Concorda comigo ou não? Porque as empresas não estão faturando da forma como estão. Você até brincou com a Volt e tudo mais. E o que vai acontecer? Olha lá. Quem são as empresas que estão ganhando dinheiro? São os bancos. Opa, tem um negócio chamado renda fixa. Renda fixa, o que vai acontecer? Agora está saindo vários produtos de renda fixa lastreado em 14%. É bom ou é ruim? Opa, qual que é a taxa de juros atual? A taxa de juros atual, 13,75. O cara está me pagando 14? Opa, então não é que tá bom. Mas no mínimo você está tendo uma rentabilidade maior. E além disso, se você deixar por mais de 90 dias, eles pagam o imposto de renda para você. Opa! Mais vantajoso. Então, você está tendo uma aplicabilidade. Vale a pena fazer um CDI ou ganhar uma aplicação a 102, 103, 104 do CDI? Opa, está valendo a pena. Então, assim, depende muito da relação. Vale a pena aplicar na poupança? Pelo amor de Deus, não façam isso.
Pelo amor de Deus, não façam isso, porque a poupança está numa taxa de rentabilidade entre 9% e 10% e você tem uma taxa de juro de 13,75%. Você vai perder dinheiro. Então, respondendo a pergunta de vocês, tem que se fazer uma análise para saber se a ação vai dar uma rentabilidade maior que a taxa de juro. Aí você pode optar por ela. Hoje, naturalmente, não está dando. Então, provavelmente, uma segunda aplicação é uma renda fixa aí no estudo. Mas sempre com profissionais da área para poder te ajudar nesse ponto. Lembra aquela questão? Não adianta a gente ser o expert. Melhor dividir para poder multiplicar. O que eu estou falando? Ah, tá bom. Se é o que, né? Até um advogado foi mais barato. Eu tenho uma relação de amizade, né, com um advogado bem antigo dentro do Brasil. Né? A OAB dele é 25 mil. 25 mil, a maioria dos profissionais que tem essa numeração, infelizmente, já não estão entre a gente. Né? Faleceram. E é um senhor muito interessante, muito inteligente. Ele tem 79 anos. Atualizadíssimo, brincalhão, vivendo a vida dele e ainda trabalha. Advoga e é diretor de uma grande empresa dentro do Brasil. Né? O que acaba acontecendo dentro dessa relação? Ele entende ainda que hoje, dentro desse conhecimento que a gente tem, só vai depender da gente as escolhas que nós vamos ter. Investimento é escolha. Você tem que saber qual que é a escolha. Mas ele brincou comigo e eu falei para ele, mas Roberto, você caramba, é contador, é consultor, é professor e agora é advogado. Caro Dr. Milton, respeito, né, humildemente a sua OAB, mas eu fui buscar conhecimento para tal, eu tenho a prerrogativa, eu tenho o meu certificado, eu tenho a minha carteirinha para atuar como contador e sou contador. Eu sou consultor e dou consultoria. Sou professor universitário e tenho poucos anos aí, só 18 anos que eu dou aula. Né? E, além disso, eu fui procurar o tal do direito para poder buscar o quê? Um pouco mais de conhecimento para poder ajudar meu cliente. Às vezes ele fazia perguntas da área do direito que eu não sabia. Hoje eu posso responder com propriedade. Ou seja, eu tenho propriedades e conhecimento para poder falar. Então, aí ele se recolheu, falou, não, Roberto, não, isso aí. E hoje me respeita de uma forma assim, 79 anos, lúcido, né? E se falar para fazer uma petição, ele vai datilografar. Ele não mexe com o computador. Ele datilogra. E ele não erra. Ele conta certinho as letras, coloca o traço para poder dividir a palavra. E quando a gente vai no fórum, já tive a oportunidade de ir no fórum junto com ele e com outro profissional para poder ver uma causa, né? E falar com o juiz falou, Dr. Milton, que prazer em revê-lo, prazer em recavê-lo, que são linguagens, né, do termo jurídico, né, tradicional, mas muito antigo, não utilizado, mas o juiz novinho, de 30 e poucos anos, não, doutor Milton, o senhor tem razão. Né, conversando numa sala e o juiz recebeu ele como autoridade. Assim, são pessoas que detêm o conhecimento, como eu falei para vocês, conhecimento é tudo na nossa vida. Mas tem que saber aplicar. Aí vai de cada um para poder aplicar. Né? Então, assim, de novo, conhecimento, aplicação, procure um profissional. Mas a olho nu hoje vale muito mais a pena, né, procurar um profissional e saber nas questões de renda fixa do que em questões de risco, que é uma ação. Ação é risco. Você pode aplicar e pode perder dinheiro, como eu falei para vocês. Hoje eu não vou resgatar uma ação da Petrobras porque eu estou perdendo patrimônio. Sim. Então, de 25 para 33, tem muito dinheiro perdido. Então, vou esperar chegar em 33 de novo. E se cair? Então, é uma ação que provavelmente ela tem uma volatilidade muito alta. Mas, como é que funciona? Combustível. Estamos chegando, né, lá no hemisfério norte, no quê? Nos movimentos de geleira de novo, vai ser bem mais rígido.
Então, provavelmente, os países europeus e norte-americanos vão ter a necessidade de compra de combustível. E aqui o que vai acontecer de novo? Está visando o mercado externo, não o interno. Vai aumentar novamente. É por isso que o combustível hoje é vendido indexado na maior ou uma das maiores moedas rentabilizadas, que é o dólar. Então, assim, lembra o conhecimento? Fundamentos do conhecimento. Então, antes de aplicar em qualquer negócio, conheça sobre aquele negócio. É por isso que a gente paga para, né, um conhecedor para poder ajudar a gente a aplicar. Então, falando um pouquinho mais de investimento financeiro, agora a pergunta é minha. Vamos lá. Você acredita que o fundo de investimento imobiliário, que é uma forma de investir, é o mais fácil, é o mais barato de você iniciar? Se não, qual a outra forma de você entrar? Porque as pessoas travam justamente na hora de saber como eu entro em um investimento. Que tipo eu procuro? Qual o capital que eu tenho? Então, qual que é a forma mais fácil da pessoa entrar num ramo para quem quer começar a investir? É realmente fundo imobiliário ou tem alguma outra opção melhor? Vamos lá, vamos entender primeiro o que é fundo imobiliário. Fundo imobiliário, né, é uma empresa cuja qual ela tem ou ela compra patrimônios e vai alugar aqueles patrimônios. Tudo bem? Então, assim, é a estrutura básica. Vamos pegar aqui um quinto andar. Um quinto andar, ela pega imóveis das pessoas e vai lá alugar. Ela faz uma intermediação daqueles aluguéis, mas ela também tem, né, prédios próprios. Então, quando você chega nessa situação, né, qual é o ponto? Opa, será que o aluguel está sendo uma das situações de prestação de serviço que está alavancando o país? Calma. Está se vendendo casa própria? Deu uma travada, não deu uma travada? Porque as pessoas não estão conseguindo comprar. Se não estão conseguindo comprar, elas precisam o quê? Alugar. Porque elas precisam estar dentro de uma relação minimamente de higiene. Hoje é necessário, uma pessoa estar dentro de uma casa, com água, com luz. E normalmente as pessoas, elas preveem estar aonde? Dentro das grandes metrópoles. É por isso que o aluguel se tornou uma das viabilidades de rentabilidade maior dentro do mercado. Rentabilizam mais? Sim e não. Vamos pegar aí os indicadores de aluguel, esse mês da deflação. Se deu deflação e você apostou em uma empresa que estava esperando uma rentabilidade maior, provavelmente você não vai ter aquela rentabilidade. Então, a resposta que eu dou para essa pergunta é conhecimento e saber que nicho você está entrando. Qual que é o tipo de empresa que está entrando? Né? Por exemplo, tem uma cujo não citar o nome, mas é do Rio de Janeiro, que teve um prejuizaço. Ela perdeu 50% do valor de patrimônio. Investimento em quê? Em fundos imobiliários. A ação era R$100, a média. 99, 100, 99, 100, 105, 102, 103, por conta de uma empresa que alugou um prédio inteiro, que esse bem estava alocado nessa empresa de fundos imobiliários, não pagou, deu calote. Deu um calote. Saem várias, porque deu um problemaço. Sabe quanto que está valendo essa ação? Eu tenho uma ação dela. R$53. Você entendeu? Perdi metade do patrimônio investido. Então, assim, é risco. Vai se esperar, recompor. Existe toda uma parte jurídica que vai buscar aquele devedor. É empresa normal. Está devendo? Vai ter que pagar. E quando que vai pagar? Quando que isso vai se realizar em resultado de novo para poder remunerar o dono da ação? Entendeu? Então, assim, de novo, é mais uma pergunta que você me fez, mas depende do quê? De conhecimento. Como que você vai buscar? Como é que você vai estar? Como é que você vai investir? Então, investimento é uma caixinha de vários, né, problemas que você vai tentar solucionar. E sempre tem que buscar quem? Um conhecedor. Não vão simplesmente
por conhecimento próprio, se tiver conhecimento aprofundado, ok, se não, não. Patrimônio hoje é escasso, quem tem dinheiro na mão tá rico. Tá rico. Tem dinheiro na mão? Ao vivo e a cores? Opa! Com ao vivo e a cores, por exemplo, tem uma casa de 1 milhão, você pode comprar essa casa de 1 milhão por 500 mil. Verdade. Para iniciar, tem que analisar. Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. E para analisar, tem que ter o conhecimento. Se você tiver um conhecimento aprofundado, ok. Se não, buscar um conhecedor desse conhecimento. Por que eu falo isso? Prática. Eu trabalho lá junto com a minha carteira de clientes do escritório. Dentro do ramo, que é de barbearias, a gente tem o barbeiro. O barbeiro é um prestador de serviço da barbearia. Legal. Só que o que acaba acontecendo? Ele precisa do meu serviço e não sabe. Mas eu vou explicar para ele porque ele precisa. E no momento da venda, eu toco no assunto com ele e falo, olha, vamos ver o seguinte, você é profissional. Né? Olha, eu posso ser bombeiro? Posso. Qualquer um de nós pode ser bombeiro. Médico? Podemos. Pedreiro? Podemos. Contador? Advogado? Então, vai chegar um momento que nem sempre a gente vai conseguir atingir todas as áreas do conhecimento que a gente quer. É por isso que existe profissionais de áreas. Se ele me der tesoura para poder cortar o cabelo, provavelmente eu não estou apto, nem sou técnico para poder cortar o cabelo. Agora, se ele falar para mim assim, olha, Roberto, cara, o agente imobiliário falou que eu preciso de uma declaração de imposto de renda para poder atingir os resultados, para poder conseguir o quê? Aquela bolsa ou aquele subsídio do governo. Peraí, aqui é a minha especialidade. Então, assim, a gente tem que se balizar bastante nessa relação conhecimento, o que eu tenho para poder oferecer e o que eu tenho como base de conhecimento. A gente não pode ser, vou usar uma palavra bem forte, assim, hipócrita, e falar, puta, eu conheço. Não, eu não conheço. Eu tenho uma informação. Agora, se eu sou um profissional especializado, peraí, não, que eu conheço. Que é minha área. Imagina eu pegar as baquetas lá e eu vou brincar na bateria do gol. Porra, eu vou furar lá as peles dele lá e ia falar plástico, tá vendo? Eu nem conheço, né? E dentro dessa relação, entendeu? Professor, a gente vai encerrar. Tá, a gente está em 1h20 de papo. Que bacana. Renderia muito Acho que foi mais. Um podcast um dos mais longos. Porque é um assunto que é muito fácil da gente desenvolver. Só que a gente já está em 1h20. Então a gente precisa encerrar. Fico à vontade. Eu já deixo o convite aqui para uma segunda parte. Sim. Se você tiver uma oportunidade, por favor, volta. A gente grava de novo. Fico à disposição e assim, lembra que eu falei para vocês? O que é legal? A gente teve uma oportunidade, vocês tiveram uma oportunidade, eu tive uma oportunidade junto com vocês de fazer o quê? Trilhar um conhecimento. A gente teve uma vivência. E essa vivência trouxe que a gente está aqui hoje. E eu fico muito grato, né? Como é que eu posso dizer para vocês? De estar e não estar, né? Dentro hoje, né, da instituição e está aí buscando e recebendo convite, mesmo assim, o que é esse negócio? Quero falar, poxa. O momento que a gente tem para poder falar e distribuir conhecimento é o momento mais oportuno da nossa vida e prezem isso. Se vocês tiverem a oportunidade de passar conhecimento, não segure conhecimento. Sempre passe conhecimento. Conhecimento mantém a gente vivo. Pode ser que uma receita que um avô nosso, um ancestral lá atrás, tenha falado e essa receita seja a cura de vida de uma pessoa. Então, sejamos a cura de vida das pessoas com base no conhecimento. Acho que isso é eternamente para a gente, porque faz a gente viver. E a gente viver é o nosso propósito para que a gente está aqui na Terra. No mínimo o quê? Viver. Se a gente não vive com conhecimento, mas que a gente transpire o conhecimento para as pessoas. Acho que isso é o mínimo que a gente pode dar
para quem está aqui hoje. É isso aí.